Boa noite aos amigos da TV 247, começando agora mais um programa Léo ao Quadrado, com meu amigo Leonardo Stoppa. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Léo. Tudo jóia? Como é que estão as coisas com você? Você está com ar cansado, Léo. O que aconteceu com você? Ô, Léo, eu te avisei que eu não sei. Bom, eu tenho trabalhado muito, Léo, realmente, mas meu corpo me avisou que ele não aguentava mais trabalhar tanto. E, Sabe como vem, que é? e esses cabelos brancos aí, Léo? Tá vendo, Léo? Branqueou tudo de uma hora para outra. Não, isso é mentira. Você está pintando de branco, Léo. Isso é porque Falando... faltou. Não, faltou. Ao contrário, faltou tempo para pintar de preto. Não, você não está com a cabeça branca assim, não. Você não tinha isso. Você tá achando que eu tô querendo fazer um charme? Eu tenho certeza que você está inventando moda. Não é isso, não, Léo. Esses cabelos brancos são reais. Tá. É que o tempo vai passando e a gente não percebe. Mas ele Ou passa eles assim do ficam dia para brancos ou noite? eles caem. Tá bom. Ó, a Rosana está dizendo que você está trabalhando muito. E o Sérgio Hernandes está elogiando porque nós fomos pontualíssimos. Bom dia, meninos, diz aqui a Leia Oxenberg. Né? Bom dia, Léo, diz a Eda. Bom dia, boa noite, né? Boa noite a todos vocês. A gente tem vários temas, Léo. A gente tem que falar sobre o Festival Lula Livre, sobre a economia afundando de vez, né? As atrocidades aí dos políticos do PSL está ficando cada vez mais grotesco, né? Mas eu queria começar falando sobre. É o que a gente sempre faz toda segunda-feira. Boletim Focus. Caiu mais uma vez. Perspectiva de crescimento do PIB apenas 1,13%. Caiu, se eu não me engano, pela 14ª vez consecutiva, Léo. Povo otimista, né, Léo? Povo otimista, né? Não, eu considero isso um otimismo. Eu acho que esse boletim está tentando impulsionar a economia através de uma expectativa que eles sabem que não é real. Eu vejo a possibilidade do Brasil fechar esse ano com o PIB positivo, eu vejo muito remota essa possibilidade. O país que não fala em produtividade, o país que não procura incentivar ninguém ao redor do mundo no sentido de investir no Brasil, o país que parou praticamente para passar o dinheiro do trabalhador para os bancos, um país que já não discute mais nada diferente da apropriação da aposentadoria do trabalhador brasileiro pelas instituições financeiras privadas. Acabou de vez a possibilidade de esperar crescimento no PIB. Não se fala, olha, PIB, Produto Interno Bruto, está relacionado à produção de bens e serviços. O governo nosso não fala de bens e serviços. O governo nosso não fala de emprego. O governo nosso não fala de consumo nem de produção, o governo nosso só quer saber de reforma da Previdência. Eu acho que quem tem uma expectativa de 1,3% de crescimento no PIB, sinceramente, está realmente apostando em ganhar na loteria, que a probabilidade da gente ter um PIB de 1,3%, ela é menor do que a probabilidade de uma pessoa apostar e jogar na loteria. Tudo bem, sempre pessoas estão ganhando na loteria, mas a gente precisa concordar que a probabilidade é muito pequena. Então eu acho que esse boletim, ele fica tentando estimular um certo ânimo econômico, ânimo que não vai acontecer. Nós temos meio ano de um governo que nunca falou em aumento da produtividade, incentivo à indústria, crescimento no número de empregos, nada. Não se falou nisso, só se falou em idiotices. E olha, se o brasileiro tivesse condições realmente de comprar armas, a gente poderia sonhar com o crescimento da produção de armas, que é a única coisa que esse presidente tem apoiado, mas mesmo que tivesse, não seria suficiente, obviamente, para aumentar o PIB brasileiro e tirar da recessão, que é uma coisa óbvia, é uma coisa inevitável. Estamos em recessão. São coisas que eu fico tentando entender por que as pessoas ainda tentam lutar contra essas verdades. Estamos em recessão. A máxima fundamental do Estado laico já caiu, vivemos numa teocracia, não existe a menor possibilidade de considerar as instituições brasileiras como instituições que estão funcionando. Eu estou tentando entender por que as pessoas ainda insistem em acreditar nessas coisas, nessas ladainhas como expectativa de 1,3% de crescimento. A palavra crescimento do PIB não combina com o governo Bolsonaro. É 1,13, Léo. Completamente incompatível. É 1,13 que estão falando, mas ainda assim parece muito.
Agora, eu queria trazer para você a coluna da Miriam Leitão, no dia de ontem, no jornal o Globo, em que ela falou o seguinte, ela quase que se exasperou, ficou desesperada e falou assim, está tudo errado, mas o Bolsonaro tem sérios problemas cognitivos, ele não enxerga a realidade. Está tudo errado e ele diz que está tudo certo. Né? Essa é a tese da Miriam Leitão. Aliás, é a perplexidade da Miriam Leitão. Também no jornal O Globo, o Merval Pereira veio com uma tese para essa dissonância cognitiva do Bolsonaro. O Merval disse o seguinte, o Merval Pereira falou o seguinte, olha, o Bolsonaro talvez esteja com estresse pós-traumático da facada. Estão tentando já arrumar justificativas para um personagem tão bizarro quanto esse presidente do Brasil. Antes de você falar, eu vou agradecer ao Moisés, Léo, lá de Vitória, está dizendo, voltando do serviço, ouvindo, mandando abraços aos Léos. Obrigado, Moisés. Léo, como é que você vê a Miriam Leitão perplexa, né, com o fato do Bolsonaro não enxergar a realidade e o Merval Pereira atribuir essa cegueira, vamos dizer assim, ao que ele chama de estresse pós-traumático com a suposta facada? Olha, Léo, eu não estou perplexo com a perplexidade da Miriam Leitão, porque ela é culpada por isso. Lógico, não ela sozinha, mas ela faz parte disso. Foi ela que trabalhou contra o único governo progressista que a gente teve que realmente conseguiu multiplicar o PIB e, o mais importante, conseguiu fazer o Brasil crescer num ritmo mais acelerado que o crescimento mundial. Isso é o mais importante. Uma coisa é crescer. O governo Fernando Henrique também cresceu. A humanidade está crescendo. O detalhe é que o Brasil ele cresceu a passos acelerados. O Brasil ele cresceu a ponto de tomar posições na geopolítica mundial. Agora, o Merval falar que o Bolsonaro está vivendo um trauma é uma piada, né? Porque, olha, se a gente pega um jogador de futebol que é o melhor do mundo e de uma hora para outra ele está vivendo um momento difícil, tudo bem. A gente pega... Eu gosto de falar do Ayrton Senna, que é da minha época, quando eu assistia algum tipo de competição, esporte. Se a gente pega o Ayrton Senna, vamos voltar no tempo. Ayrton Senna ganha, e chega no momento que ele começa a perder. Tudo bem, você fala uma coisa dessa. Agora, quanto que o Bolsonaro acertou uma, gente? Não, não está errado, está certo. Só que o certo é dar errado. Gente, quando é que a população brasileira vai entender que a população brasileira que foi às urnas escolheu o cara errado? Não tem como dar certo, gente. Olha, se você decidir fazer um bolo, a tendência natural é que você siga uma receita de bolo, ou então, devido à sua experiência culinária, você prepare os ingredientes para produzir um bolo. Agora, se você mistura material para fazer massa de cimento e tenta levar ao forno, não vai dar bolo. Não adianta o Merval querer criar um eufemismo para a incompetência do Bolsonaro. A incompetência política e econômica é a característica do Bolsonaro. Não dá para plantar eucalipto e depois ir lá tentar virar laranja do eucalipto. Uma coisa não produz a outra. Falar que o Bolsonaro está vivendo um período pós-traumático e não está conseguindo governar, por isso é até uma piada, porque o cara, 30 anos de política, o cara nunca conseguiu produzir nada sensato. Você falar que é agora que o cara tá dando errado, vamos cair na real. A gente pode concordar que a sociedade elegeu o Bolsonaro por um efeito pós-traumático de uma dopagem eleitoral causada pela hipocrisia e o mau caráter da mídia brasileira que se vendeu. Então a população errou, a população viveu um momento ruim. Bolsonaro não. Bolsonaro continua sendo o mesmo Bolsonaro dos 29 anos de política sem fazer nada, gente. E tá curtindo com a cara de todo mundo. Deixa eu dar um alô para Ana Martel, lá de João Pessoa, que vai para o nosso encontro em Recife, está dizendo: oi, gente linda de esquerda, estava com saudades, não estou com tempo de acompanhar as lives para dizer Lula livre. Ô, Léo, já que você falou dessa hipocrisia da mídia, eu queria trazer, antes de falar das falas do Bolsonaro e falar do Lula livre, eu queria trazer a coluna do Jânio de Freitas, jornalista da Folha, muito sério, e me pareceu muito boa. Ele falou o seguinte, olha, os empresários daqui a pouco vão começar a falar, porque ele disse o seguinte, o Brasil inteiro está preso numa grande mentira. A imprensa aprisionou o Brasil nessa grande mentira, de que a Dilma quebrou o Brasil, das pedaladas, disso, daquilo, e de que o Paulo Guedes ia salvar. Todo mundo sabe agora que houve golpe, todo mundo sabe da incompetência do Bolsonaro, todo mundo sabe da incompetência do Paulo Guedes e da inconsistência do modelo econômico proposto pelo Guedes.
Quando é que o Brasil sairá desta grande mentira criada pelos meios de comunicação? Antes que você responda, um abraço para o Ray Lula Rousseff 247 da Silva, dizendo: o Bolsonaro tem um trauma pós-parto desde que nasceu. Ele desejaria ficar no útero da mãe para sempre. Ele não cresceu e nem soube enfrentar a vida real. Beijo a todos e a todas. José Joaquim dizendo: Léo, o pior em relação ao PIB. O Bolsonaro responde que ele bem que avisou que não conhecia de economia. O pior ainda, ele falou mesmo. A gente vai falar sobre esse ponto, que eu quero abordar bem isso com Leonardo Stoppa. Mas, Léo, fala sobre o fato do Brasil estar preso numa grande mentira, precisando se libertar dessa grande mentira. Sim, Léo, e o grande problema é que quem espalhou essa grande mentira agora tem remorsos, mas não tem o caráter e a iniciativa suficiente para apagar o que fizeram. Porque, lógico, os veículos de comunicação de grande alcance que trabalharam nessa destruição da reputação, da ideologia e da metodologia de governo progressista, que é que funciona para um país com o nível de desenvolvimento do Brasil, isso que é o mais importante, eles agora não querem dar o braço a torcer, eles ficam perplexos. Eles falam que o Bolsonaro não entende, mas eles não falam que eles também fizeram isso acontecer, principalmente eles. E eles não falam que o modelo econômico que eles acreditavam que seria perfeito não funciona. E mais, eles jamais vão entender que eles também foram massa de manobra. Sim! Quando a gente via pessoas falando com extrema convicção que as políticas liberais funcionariam no Brasil, eles realmente acreditavam nisso. Lógico, a Argentina mostrou para muito jornalista brasileiro que, sem querer, ele falou bobeira. A Argentina foi uma chance do jornalista brasileiro que foi conquistado por essa ideologia liberal, foi uma chance dele ver que ele foi idiota, que ele foi imbecil. Agora, dar o braço a torcer é um problema muito sério. E enquanto a imprensa brasileira não consegue perceber que pesou demais contra um lado para beneficiar o outro, ou seja, ao pesar contra um lado foi massa de manobra do outro, a imprensa brasileira continua sustentando isso. E é a espiral do silêncio. Quem foi nobre para sair dessa espiral do silêncio e realmente começar a criticar todos os lados foi o Reinaldo Azevedo. A gente tem que admitir que ele, nesse ponto, ele foi muito nobre. Porque, olha, ele percebeu que ele estava sendo feito de otário, ele percebeu que ele estava sendo peteca na mão de um grupo contra o outro e ele começou a bater em todo mundo. Pelo menos isso. Mas o resto da imprensa não querem dar o braço a torcer. Vai ser muito bom ver a Miriam falar: eu errei. Eu achei que eu entendia de economia, mas o meu comentário foi estúpido. Tanto é que aquilo que eu defendi para o Brasil quebrou a Argentina e agora está quebrando o Brasil, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, Léo. Aqui, ó. A Helena Porto está dizendo: todo mundo está junto no golpe, não vão desmentir nunca. Sil Lopes: o dia em que o povo tomar vergonha na cara, expulsar esses trastes, todos eles, né? Delano Pessoa: o Bolsonaro tem a vantagem de, se mexerem com ele, joga tudo no ventilador. Eu vou reler aqui, ó, esse superchat do Zé Joaquim, dizendo: o Bozo avisou, ele avisou que não entendia nada de economia. Quando ele foi questionado nesse fim de semana, Léo, sobre o baixíssimo desempenho da economia brasileira, o que disse o Bozo? Ele falou: olha, eu avisei vocês, eu não entendia nada, não venham me cobrar crescimento, porque eu falei que não entendia porcaria nenhuma. Ou seja, o que ele está dizendo? Cobrem do Paulo Guedes, isso aí não é com ele. Tirou o corpo fora, legal, Léo. Eu achei sublime isso. Você sabe por quê, Léo? O Bolsonaro tem nos dado a oportunidade de dar tapa na cara do imbecil que o apoiou. Isso é muito importante. Muito obrigado, Bolsonaro. Preciso concordar que outra pessoa não nos daria prazer maior do que, nesse momento, ver o presidente da República falando: eu avisei que eu não entendia. Olha, Léo, inclusive eu queria aproveitar o jabá aqui no... Aliás, Léo, eu até botei um artigo dizendo o seguinte: Bolsonaro avisa. Eu avisei. Quem está dizendo que avisou é o Bolsonaro, né? É o Bolsonaro. Eu queria até aproveitar o momento aqui no 247, Léo, para convidar as pessoas para consultarem na minha clínica de cardiologista, uma especialidade que dá muita grana. A única coisa que eu posso avisar é que eu nunca estudei nada sobre o assunto, mas eu montei a clínica. Vocês podem ir lá, eu cobro a metade do preço dos demais cardiologistas e vou fazer sua cirurgia. Vou pegar lá um bom estilete, né, porque eu tenho uma perícia melhor com estiletezinho bem amoladinho, e vou operar seu coração. Mas eu avisei, a clínica tá lá, tá montadinha, tem uma placa de todo tamanho, cardiologia do Stoppa. Você entra, você é operado, mas eu avisei. Não é assim, gente. Você não pode propor
ser presidente da República na certeza que você não vai ser eleito, porque você sabe que você é esdrúxulo o suficiente. O povo pode te querer. Existe essa possibilidade, porque nós vivemos num país que condena o que é sensato e enaltece o que é esdrúxulo. Então o povo pode te querer. Então toma cuidado, Bolsonaro. Realmente o Lula estava certo. Você é o cara que foi eleito sem querer ser eleito. Agora você tem essa peteca na mão. É a reputação de um sobrenome, isso é muito importante. É a reputação de toda uma família. É uma aniquilação política de uma família, mas vamos agradecer. É a aniquilação social de uma ideologia idiota. Isso é o mais importante. A cada passo do Bolsonaro, no sentido de dar esse chute pedagógico na sociedade brasileira, eu fico feliz. Que é o que eu falei quando o Bolsonaro foi eleito. Nada vai curar o Brasil do bolsonarismo, a não ser esse período de Bolsonaro na presidência. Já tivemos o Bolsonaro confessando que é racista, já tivemos o Bolsonaro confessando que não gosta de pobre, agora temos o Bolsonaro confessando que ele avisou que ia dar merda, que é essa grande... Não me cobrem crescimento, eu avisei que vai dar merda. Continua, Bolsonaro. Olha, gente, ninguém pode querer a queda do Bolsonaro, porque ninguém é melhor para o Brasil pegar no tranco do que o próprio Bolsonaro. Não, vou ler aqui o comentário da Suzana dizendo: boa noite de Portugal. Lembram-se de ter ouvido o Bozo contar que estuprava galinhas? Ele também avisou que estuprava galinhas. Qual o espanto com as taras dele? Né? Votaram no zoófilo. A Folha de São Paulo fez uma matéria no fim de semana falando sobre as taras sexuais do Bolsonaro, que ele também avisou que tinha. Né? Então, realmente, é isso que você falou, Léo. Eu avisei que vai dar merda, não me cobrem. E aí o seguinte, tem gente que fala: esse negócio de crescimento não tem não. Ele avisou que ia dar merda, que não tem jeito, e tem eleitor que fica contente com isso. Né? O Zé Joaquim está dizendo, outra coisa que ele falou é que ele não nasceu para ser presidente. E algumas vezes ele é bem sincero. O que está espantando muito nele, Léo, é o sincericídio. Ele está sendo extremamente sincero, e aí é um traço marcante da personalidade. Inclusive, sempre foi. O Bolsonaro nunca escondeu o que ele é. O detalhe é que o povo se identificou com aquilo. Não sei porquê, mas o povo se identificou com aquilo. E agora ninguém pode cobrar dele muita coisa, né? É aquilo que eu falei. Plantou eucalipto, meu amigo, não vai lá tentar colher laranja, não. O que a gente pode fazer, já que a gente não conhece o Bolsonaro para rir da cara dele, chegar lá pessoalmente e falar: pô, Bolsonaro, ele vai rir da gente, né? A gente tem que rir do eleitor dele, é isso que sobrou. Hoje eu fico vendo uma quantidade gigantesca de pessoas que simplesmente abandonaram a loucura de defender o Bolsonaro. A madeireira que eu fui naquele dia que eu estava transmitindo do caminho, o dono da madeireira falou: eu confiei tanto nele, mas ele fala tanta bobeira, né? Parece que ele tem uma equipe boa, mas ele só tá ferrando tudo com aquela bobeirada que ele fala. Então, tá aí, gente. Não, governar o Brasil não é tão fácil assim, não. Às vezes, os tropeços dos presidentes anteriores nem eram tropeços, eram tropeços estratégicos, porque é muito fácil criticar, Léo. Olha, eu tenho condição de sentar na frente da televisão e criticar qualquer um. Não entendo nada de futebol. Pode colocar o melhor jogador do mundo lá, que na hora que ele errar eu vou saber criticar. Agora, entrar em campo e fazer igual é muito difícil. E é só o Bolsonaro para dar essa oportunidade, porque a gente tinha uma situação no final de 2018 em que talvez 90% dos nossos jovens já eram aí pré-candidatos à presidência e já eram pré-candidatos a Paulo Guedes. Eles tinham a solução para a economia brasileira, tudo que a gente conversava com os jovens. Não, isso está errado, é só fazer aquilo. O é só começou a se tornar aí talvez a frase mais falada dentro da sociedade brasileira. É só fazer isso. É só fazer aquilo. Nos grupos de jovens doutorados em economia pelo Facebook, então, é só liberar o mercado. É só diminuir os impostos. É só facilitar aquilo. Tantos é sós, e até agora, a única coisa que a gente tem visto é só o PIB abaixando. Ô, Léo, mas até onde vai a paciência do povo brasileiro? Porque eu vou ler o comentário da Isa dizendo o seguinte: a minha preocupação é essa. As pessoas se identificaram, né? O que significa isso? O retrato da nossa população? Porque ele fala o seguinte: olha, não sei de porcaria nenhuma e vou ficar aqui só fazendo palhaçada. É uma palhaçada por dia. E as pessoas vão se divertindo, né? Aí ontem ele manda no Twitter dizendo que vai dobrar os pontos na carteira, né? Vai facilitar a vida do infrator de trânsito.
Muita gente fala, pô, legal, né? Muita gente já perdeu a carteira por conta de multa de trânsito. Ele vai mexendo com factoides, com coisas que são menos relevantes, e o desemprego aí é altíssimo. Até onde vai a paciência do povo brasileiro, se é que ela vai explodir em algum momento? Difícil, viu, Léo? Porque hoje nós temos uma situação Léo, em que as pessoas... faz um lanchinho depois, Léo. Não, Léo, eu tô aqui comendo uma bolacha aqui, porque à medida que você vai contando essas histórias do Bolsonaro, eu fico rindo e comendo bolacha. É a única coisa que dá para fazer. Depois que o Bolsonaro fala, eu avisei, peraí, o presidente da República se propôs como presidente da República. E aí, quando o PIB despenca, é óbvio que a gente vai ter uma recessão aí horrorosa esse ano. Ele fala, eu avisei, é só rindo e comendo bolacha. Vamos cair na real. E bolacha de maisena, pra ninguém achar aí que eu sou playboy. Não sou playboy, não, cara. Bolacha mais simplesinha que tem. Que vem naquele aglomerado lá, que vem um monte de bolacha de uma vez só e a gente compra o pacotão para sair mais barato. Mas, Léo, a sociedade brasileira, ela tem esse dilema para lidar, que é, tudo bem, tá bravo, mas eu vou dar o braço a torcer e falar que antes estava melhor? Esse é o grande obstáculo, porque essa é a espiral do silêncio. Você criticar o Bolsonaro significa você admitir que o governo anterior estava melhor, você admitir que você lutou durante todo esse tempo para tirar o que estava dando certo e colocar o que deu errado. Eu não sei como que a gente vai conseguir criar um caminho mais fácil para as pessoas chegarem nesse ponto. Por exemplo, a pauta da educação foi um caminho fantástico para as pessoas abandonarem o bolsonarismo. Agora a gente precisa criar um caminho estratégico para que as pessoas consigam andar em direção ao modelo anterior. Esse aqui é o detalhe. Nós precisamos criar um caminho sem espinhos para que as pessoas possam migrar do radicalismo bolsonariano e voltar à ideologia progressista sem esculacho público, sem zoeira, sem brincadeiras e sem possibilidade delas serem criticadas por aqueles que ainda estão resistindo no bolsonarismo. A questão do público, a questão do povo aceitar, é isso. Hoje o povo aceita porque a outra opção é dar o braço a torcer. Então ele pensa, olha, o Brasil está até caindo, né? Mas eu tô firme aqui, né? Eu não deixo a minha moral cair. A gente precisa criar um caminho para a pessoa escapar disso. Rojane Santos mandando, Léo, preciso do seu e-mail, por favor. Sou assinante moradora da Baixada. Tenho muito a contribuir com a elucidação. A elucidação tá aqui do VO Mito, deve ser sobre a questão da facada, imagino. Ou suposta facada, então manda para o contato@brasil247.com.br. José Joaquim está dizendo, os bolsonaristas são os acorrentados do mito da caverna de Platão. Exatamente, eles não querem sair da caverna, não querem ver a luz. Eles sabem que existe a luz, mas eles não querem porque não querem dar o braço a torcer. E até uma versão atualizada, Léo. Eles viram a luz e não querem admitir que ficaram durante muito tempo defendendo a não existência da luz. Esse aqui é o detalhe. A gente pode até fazer um update da alegoria da caverna, né? A alegoria da caverna é a ideia de que alguns não conseguiram ver as imagens nítidas, eles só conseguem ver a distorção. E hoje a gente vive uma situação bem diferente. Algumas pessoas que defenderam a existência das sombras, né, da distorção, elas tiveram a oportunidade de ver a imagem nítida, só que elas defenderam as sombras e a inexistência da imagem nítida por tanto tempo que agora elas não querem dar o braço a torcer. Então elas voltaram, se acorrentaram na caverna, sabem que estão defendendo uma coisa que não faz sentido, sabem que as sombras são sombras, mas elas continuam defendendo, porque o orgulho é maior do que a capacidade de admitir que existe algo além das sombras. Esse é o grande problema de hoje. É pior que a alegoria da caverna, porque aqueles que estão na caverna, eles não tiveram a oportunidade de sair da caverna e ver o que está lá fora. No Brasil é diferente. Quem defende o bolsonarismo teve a oportunidade de ver a imagem fora da caverna, só que faz questão de defender que a única coisa que existe é a sombra. E não é difícil de pensar isso, não. A gente não tem os defensores da Terra plana, né, hoje? Pois é, inclusive o tal do Olavo, né, falando disso. Léo, você sabe da história do padre do balão? Daqui a pouco você vai contar. Eu só Volta nessa história. Léo, vou voltar. Vou ler o comentário do Esdras Santos dizendo, Estopa foi proibido de comer pão de queijo durante a transmissão. E se saiu com uma solução genial, escondeu o pão de queijo no pacote
de bolacha. Esse Léo é sem vergonha. O Ray tá dizendo, o Bozo tá provocando hipoglicemia do Estopa. Deve ser isso, tá com hipoglicemia, diz aqui o Ray. Vamos lá, conta a história do cara do balão aí, Léo. Olha, existe um padre brasileiro, muitas pessoas sabem da história, mas tem um padre brasileiro que ele fazia voos de cidade a cidade usando balões. E num determinado voo ele morreu porque ele tentou fazer um voo mais distante e tal, aí ele perdeu o controle, não conseguiu utilizar o GPS para comunicar com o pessoal que estava assessorando, acabou morrendo. Chegou ao ponto, a turma do Bolsonaro dizer que esse padre foi assassinado pela NASA porque ele seria o único que provaria que a Terra é plana. Olha, onde vai o nível de criatividade dessas pessoas para ficarem insistindo nas conspirações? Claro que quem criou isso, Léo, é uma pessoa que não acredita nessa teoria da Terra plana. Mas as pessoas estão tão desesperadas para chamarem a atenção que elas criam essas coisas loucas. E o pior, tem muita gente que sustenta essas loucuras. Ô, Léo, e assim é o bolsonarismo. mas não tem um astronauta lá no governo? Será que ele não sabe que a Terra é redonda? Pois é, Léo, esse astronauta, ele até apareceu após a eleição do Bolsonaro, mas eu não sei se ele tá no governo, porque o Bolsonaro cortou toda a verba de tecnologia, ele tá fazendo o que lá? Sobrou só folha de pagamento. Eu acho que ele pode ter voltado para os Estados Unidos, ficar quietinho lá nos Estados Unidos, porque o ministério dele não tem nenhuma importância. Um ministério sem verba, um ministério sem orçamento, e um ministério de tecnologia num país que está insistindo no agro é pop, está querendo destruir as... Tudo bem, tem muita tecnologia para a produção rural, lógico, mas a ideia do Brasil é outra. A gente entregou o satélite para os Estados Unidos, base de Alcântara, tudo. Esse astronauta está lá realmente porque ele aterrissou. A grande realidade é essa, aterrissou, ancorou e não tem mais para onde ir, porque não tem investimento em tecnologia. Vamos falar então da ideia de um outro Brasil. Você viu o Festival Lula Livre aqui em São Paulo, debaixo de frio, chuva, muita gente. Fala assim, até 80 mil pessoas que teriam passado pela Praça da República, né? Então, essa causa Lula Livre vai aglutinando cada vez mais gente em torno da recuperação do Brasil, ou pelo menos do que sobrou de soberania brasileira. Como é que você acha? Você acha que agora o Lula Livre vai galvanizar a sociedade brasileira ou não? A gente está crescendo cada vez mais, Léo, porque aos poucos as pessoas começam a perceber que foi tudo uma grande farsa. Mas eu acho que, eu tenho certeza que vai crescer mais, mas eu acho que a gente precisaria mais união das esquerdas. Eu acho que a gente precisaria de um trabalho mais conjunto. A gente sabe que tem personalidades do campo progressista que estão disputando com Lula e não querendo apoiar o Lula, mas o que a gente consegue tentando isolar o melhor jogador do time é fazer o time perder. Então eu acho que a gente teria que trabalhar nesse sentido. Falar, olha, deixa o Lula no time, deixa ele ser o atacante, ele vai ser o artilheiro, mas o time vai ganhar. A outra opção é o time perder. Eu acho que a gente precisa de mais união da esquerda, principalmente entre os políticos. Torcer para que isso aconteça, não é impossível não. Aos poucos a destruição está sendo tão grande que ela já está começando a ser humilhante. Pode ser que os políticos cheguem à conclusão que, olha, se não for Lula, vai ser Moro. Será que vale a pena? Será que vale a pena para o campo progressista abrir essa oportunidade para, mais uma vez, os Estados Unidos conseguirem eleger o presidente dentro do Brasil? Estranho, mas a gente precisa pensar nisso. Léo, você colocou muito bem. Sobre a questão dessa união das esquerdas, né, e da importância, está se formando, eu conversei hoje de manhã com o Breno Altman, uma grande aliança entre os partidos PT, PSOL, PCdoB, em fazer o seguinte cálculo político. Escolher os melhores candidatos em cada cidade em 2020, os que são mais viáveis, e ter uma união de todos os partidos em torno desses candidatos. Por exemplo, Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do PSOL. São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Porto Alegre, Manuela Dávila, do PCdoB. E aí todos os partidos apoiam um único candidato. Para construir uma eleição que seja mais ou menos assim: o time contra o Bolsonaro contra o time a favor do Bolsonaro. Você acha que essa é uma boa estratégia? União total já para as prefeituras? Com certeza, Léo. Você não esperou acabar de comer minha bolacha.
Com certeza, essa estratégia é uma estratégia até de respeito com o eleitor, sabe? O eleitor brasileiro cansou, Léo, dessas briguinhas dentro do campo progressista, briguinhas que levam o campo progressista à derrota. Essa é a grande realidade. E nós temos uma situação dentro da qual a briga não é do eleitor de esquerda contra o eleitor de direita. O eleitor de direita é uma pessoa que não está entendendo o que está acontecendo. Então a gente pode dizer que é uma briga do Brasil contra os interesses internacionais, ou talvez uma briga do trabalhador contra o especulador, da pessoa comum contra o sistema financeiro. E numa briga dessa, você não pode fazer o que aconteceu na corrida presidencial, né? Ter pessoas do campo progressista se agredindo, pessoas do campo progressista dividindo votos do campo progressista, pessoas do campo progressista criando teorias da conspiração, como o Haddad traiu o Lula. Isso não pode acontecer. Isso é, sem dúvidas, entregar o governo ao inimigo. E nessa brincadeira todos perdem, porque, olha, por mais que possa parecer um gostinho de prazer de ver o eleitor do Bolsonaro pagando pelo que ele fez, o Brasil, para retornar ao que era antes do golpe, talvez ele demore muitas décadas. Tem gente que fala em 2 décadas. Eu imagino que pelo menos 50 anos para o Brasil voltar a reconectar sua indústria como ele tinha em 2014. Por quê? Por causa de um orgulho ferido do Aécio Neves e interesses internacionais sobre as riquezas brasileiras. Se a gente tivesse tido, no momento em que a Dilma começou a sofrer o golpe, se a gente tivesse tido toda uma união das esquerdas, no sentido de mostrarem para o povo brasileiro a farsa que estava acontecendo, a Dilma não teria nem caído. E a partir daí, decidiam em termos, decidiam com a democracia o que estava acontecendo. Mas o problema é que, à medida em que o sistema, o poder financeiro e a imprensa brasileira escolhiam um para bater, o resto da esquerda simplesmente virava as costas e pensava, por enquanto não é comigo, deixa para lá. E o que tem acontecido é isso. Um por um tem levado as pancadas. Se a esquerda não perceber que o inimigo não é inimigo da Dilma, não é inimigo do Lula, não é inimigo do Zé Disseu, é inimigo da ideologia de esquerda, é inimigo do trabalhador. Se a esquerda não perceber isso, ela não vai entender que você não vence essa guerra sozinho. Então não adianta um camarada super preparado, super estrelado, chegar lá e ser candidato, porque vão investir milhões em fake news para destruir esse cara na reta final. Então é um trabalho consolidado. Eu posso dizer que hoje, por mais que a gente tenha esse pluripartidarismo no Brasil, a realidade nossa é 2. Sistema financeiro de um lado, interesses internacionais de um lado, trabalhador e interesse nacionalista do outro. Então podemos considerar o Brasil dividido em 2 blocos políticos. Aqueles que concordam que o Brasil tem que ser do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro e que a riqueza tem que ficar dentro do Brasil, e aqueles que querem desfrutar da tomada da riqueza brasileira, porque eles estão dispostos a entregar o que o Brasil tem para eles pegarem uma parte disso. Então são 2 blocos. Sobre isso eu queria te trazer um tema muito importante. Vou agradecer aqui ao João Damasceno. Seguinte, quarta-feira o Supremo Tribunal Federal vai decidir se a Petrobras pode vender seus ativos, empresas, refinarias, etc. e tal, sem leilão e sem concorrência. Porque o que a Petrobras vinha fazendo até então era vender da seguinte maneira: eu quero vender esse microfone. Eu chego aqui para o vizinho e pergunto se ele quer comprar um microfone, ele define o preço e aí se pagar o que eu quero, leva. Ou que, por exemplo, se ele pagar o que ele quer pagar, ele leva também. O Fachin concedeu uma liminar suspendendo esse tipo de venda sem licitação, sem leilão, etc. e tal. O julgamento pode acontecer nessa semana, tudo indica que será na quarta-feira. Todos os editoriais dos jornais estão batendo no Supremo, dizendo que o Supremo criou insegurança jurídica, que ele deveria permitir o liberou geral da Petrobras. E aí eu queria que você comentasse esse tema, porque me parece extremamente grave o Supremo ser atacado por uma imprensa, né, que quer dar poder total a uma gestão da Petrobras que é transitória. Né? Então eu acho que é um tema fundamental e é importante lutar para evitar essas vendas de ativos da Petrobras. Olha, Léo, primeira coisa, o Supremo nunca, absolutamente nunca gera insegurança jurídica, porque a palavra final sobre segurança jurídica está no Supremo. O que faz a insegurança jurídica é a atuação de ministros do Supremo, que por causa de detalhes políticos acabam mudando o entendimento a respeito de determinados assuntos.
O Supremo não cria insegurança jurídica, a ideia dele é consolidar a segurança jurídica. A insegurança jurídica só pode ser discutida a nível de primeira instância, de segunda instância, mas a nível de Supremo não faz sentido, né? Afinal de contas, o Fachin dá uma liminar, o Supremo pode derrubar essa liminar, então a gente não pode falar em insegurança jurídica nesse sentido. Agora, querer pressionar um país que é Estado democrático de direito a liberar a venda de ativos de domínio de propriedade pública, sem leilão, sem livre concorrência, né? Coisas básicas, para vender, não precisa ser uma coisa que é de propriedade da União e uma das empresas mais valiosas do mundo, não. Pode ser um lote para construir uma quadra dentro daquela cidade. Participação do legislativo, obviamente, ou seja, o legislativo tem que desvincular aquilo da propriedade pública para permitir a venda. A partir do momento que o poder legislativo permitiu, a concorrência pública. Isso é lógico. Agora, nós estamos vivendo períodos extremamente bizarros, períodos que permitem a venda de um patrimônio público sem um leilão. Isso é uma coisa completamente sem nexo, porque, olha, a gente poderia considerar, então, que o Brasil poderia, o administrador poderia comprar tudo agora sem licitação, porque a concorrência no serviço público, a concorrência na venda de ativos públicos, ela é regra, e eu nunca vi exceção diferente daquilo que tem valor insignificante para a instituição. Agora, falar que a Petrobras tem valor insignificante para o Brasil é muito estranho, né? Então, não tem nenhuma brecha jurídica para a Petrobras ser vendida sem leilão. Nenhuma brecha. Podem até ir fatiando, vendendo aos pouquinhos, mas da mesma forma, a intenção é vender tudo. O que é espantoso é a imprensa brasileira atacar o Supremo e defender a venda sem leilão. Qual que é da imprensa brasileira, Léo? Olha, Léo, o que é da imprensa brasileira é muito lógico. Para a imprensa brasileira é muito mais confortável trabalhar para quem está comprando a Petrobras do que ficar do lado do povo, né? Basicamente, qualquer um aí que pensar um pouco através do sentimento egoísta vai preferir ser amigo do dono da Petrobras do que amigo do camaradinha pobre que está ali na rua pedindo esmola, porque a Petrobras é dele também, lógico. A Petrobras daria condição para os filhos dele estudarem. A Petrobras criaria, né, um certo valor de investimento no hospital para na hora que ele sair dali, for atropelado, chegar no hospital, ele ser atendido. Então, é muito mais fácil o cara ser amigo do dono da Petrobras, do novo dono da Petrobras, é muito mais fácil o cara ser amigo de um bilionário, fazer negócios com um bilionário, do que defender o interesse do morador de rua, o interesse de uma família pobre, o interesse do cidadão comum. Então, claro que a imprensa vai se posicionar a favor da privatização. Quem está privatizando, obviamente, é uma pessoa que tem várias empresas que anunciam nessa imprensa. A imprensa é mais do cara que está querendo comprar a Petrobras do que do próprio dono do veículo. Porque, olha, se esse cara suspende os investimentos, suspende os patrocínios, vai ficando cada vez mais difícil. Então, o detalhe da imprensa é que o dinheiro fala mais alto. E nem fala mais alto, talvez a única voz, o único som que a imprensa convencional consiga escutar é do dinheiro. Então o negócio da imprensa é muito simples. Olha, o cara que está comprando a Petrobras é meu amigo. Eu não vou ficar do lado do morador de rua, do lado do trabalhador, do lado do estudante, para ficar do lado... Não vou ficar do lado do pobre, vou ficar do lado do novo dono da Petrobras. Sempre ao lado dos ricos, né, Léo? O especialista federal dizendo aqui, ó, o povo quer o Léo ao quadrado do Lula no encontro da TV 247 em Recife. Boa noite. Obrigado. Zé Joaquim, como pode uma pessoa que é eleita por 4 anos decidir sobre um patrimônio público como se fosse dele, sem um plebiscito popular? Pois é, aproveitando essa deixa, Léo, o Bolsonaro deu uma entrevista à revista Veja, aquela que se chama de Espia ou de Oia, que são os dois nomes da Veja aí em Minas Gerais, em que ele anunciou e confirmou a privatização dos Correios, né? Queria aproveitar e trazer esse tema dos Correios também. Como é que você viu essa revelação feita na revista Oia, né? E antes disso, o Ray está dizendo aqui, ó, eu acho que nenhuma empresa pública pode ser vendida, independentemente de ter leilão ou não. Desde quando um dirigente dessas empresas públicas tem direito a vender a coisa pública? Pois é, eu acho que só poderia ser admissível se passasse por plebiscito. Como você vê a venda dos Correios anunciada pelo
Jair Messias Bolsonaro, Léo? Eu vejo, Léo, como uma oportunidade para a sociedade se levantar contra isso o mais rápido possível, porque os Correios, eles são um motor do desenvolvimento econômico brasileiro. Quando eu falo motor do desenvolvimento econômico, eu falo principalmente pela característica dos Correios de, às vezes, subsidiarem pequenas cidades com agências em locais onde essas agências, às vezes, dão prejuízos, né? Subsidiarem novas atividades. Os Correios, aos poucos, eles vão criando novas modalidades aí de transportes. A venda por internet, agora tem o transporte E, né, que foi retirado pelo Temer. Retirar os Correios das mãos do povo é, sem dúvidas, criar uma brecha para que o transporte no Brasil fique num monopólio privado. Por quê? Não, mas aí a gente vai ter concorrência. Mentira. Se fosse para ter concorrência, as empresas que já estão no Brasil estariam concorrendo pau a pau com os Correios. Por que essas empresas que estão hoje atuando dentro do Brasil não investem o dinheiro que eles vão investir na privatização dos Correios, no crescimento dessas empresas, no sentido deles baterem de frente com os Correios? Não, a intenção é tomar o sistema de comunicação de cartas no Brasil, o sistema de transportes no Brasil. É perigosíssima essa atitude, até porque até hoje nós temos ainda comunicações oficiais, comunicação de documentos, coisas que acontecem por cartas, e além disso a gente tem como pivô da economia de desenvolvimento de micro-regiões. Quando a gente permite que o Correio seja privatizado, a gente permite também que determinadas áreas geográficas onde os Correios não dão lucro sejam esquecidas. Então a gente vai literalmente desligando partes do país. Olha, aquela parte ali não dá lucro, desligou, perdeu comunicação com o resto do mundo. Mas no futuro eles poderiam produzir alguma coisa, vender pela internet, receber... Não, eles deixam de ser consumidores de produtos de outras áreas, deixam de ser fornecedores para outras áreas. Tudo isso porque os Correios deixam de ser vistos como motor da economia e passam a ser vistos como uma empresa simplesmente para gerar lucros. Mas também é um pouco... Você lembra daquela foto na campanha presidencial? Vários carteiros queimando bandeira do PT, né? Essa cena viralizou muito, muitas pessoas usaram, e o Bolsonaro usou como argumento para defender a privatização, dizendo que o PT teria quebrado os Correios, fundo de pensão dos Correios, etc. e tal. Ele sempre usa a suposta ou a real corrupção como argumento para fazer o que ele já pretendia fazer, que era a privatização. Como é que você vê o fato da corrupção ser o argumento para a privatização, no caso específico dos Correios, e também aquela imagem em que eles queimam bandeira do PT? Olha, eu acho que a imagem que eles queimam bandeira do PT é uma estratégia que acaba funcionando muito bem para que nós, progressistas, assim, entendamos a venda dos Correios como algo merecido. Mas o que é o mais importante nesse momento? Os Correios empregam milhares de pessoas e a gente não pode representar todos os funcionários dos Correios por aqueles elementos que queimaram a bandeira do PT. Isso é um erro muito grande da sociedade. A sociedade, hoje, ela é conduzida a pensar que os Correios ajudaram no golpe, porque alguns elementos dos Correios estavam lá queimando bandeiras. Isso é uma isca, gente. Uma isca por quê? No momento que você começa a pensar sobre o absurdo de privatizar os Correios, você lembra daquela imagem e pensa, os Correios merecem. Não. Como assim você está falando que todos os funcionários dos Correios são representados por aquelas pessoas que estavam naquelas imagens? Claro que não. Algumas pessoas estavam ali, não é necessariamente o pensamento da instituição, não é o pensamento majoritário do funcionalismo público. A gente precisa concordar que tem coxinha no funcionalismo público, tem bolsonarista no funcionalismo público, talvez tinha, porque agora eles perceberam que eles não fazem parte da ideologia do Bolsonaro e que vão ser cuspidos. Mas funcionários públicos votaram no Bolsonaro, mas uma coisa que a gente nunca pode fazer é cair nessa isca, achar que aquela imagem representa os Correios. Por quê? Porque eles estão usando aquela imagem exatamente para desmotivar o levante contra. No momento que você quer se levantar contra a venda dos Correios, você vê aquela imagem e fala, não, os Correios merecem, porque eles fizeram
todo esse espetáculo. Não, foram algumas pessoas dos Correios. Não foram todas as pessoas dos Correios. Isso é o mais importante. Vender o Bolsonaro foi eleito para isso. Ele foi eleito para privatizar tudo. Agora, usar essa estratégia de que, tinha corrupção. Olha, se tinha corrupção, não existe mais, porque no governo Bolsonaro não tem mais corrupção. Qual que é a justificativa de vender? Se acabou a corrupção no Brasil, para que você vai vender? O problema seria se o PT tivesse no poder, seu Bolsonaro. Agora que você está no poder, coloca um cara honesto como Flávio Bolsonaro, uma pessoa que jamais se corromperia como diretor dos Correios, e deixa os Correios como patrimônio brasileiro. Não tem que vender mais. Pode colocar. Bota o Queiroz lá. Pode colocar seu vizinho também, para poder segurar lá um fuzil e falar: quem se corromper aqui morre. Bota alguém de sua confiança para não ter mais corrupção e não venda, seu hipócrita. Falar que é por causa de corrupção que você está vendendo é muito estranho. Você está vendendo porque você foi financiado para chegar à presidência e vender tudo. Essa é a realidade. A gente sabe que com a venda você ganha por fora. Agora, usar a foto de algumas pessoas dos Correios para tentar desmotivar a esquerda para que ela não lute contra a venda é uma estratégia muito estratégica, a gente precisa concordar, mas é ao mesmo tempo covarde. Léo, o Carlos Brito está dizendo o seguinte: o Brasil tem 138 empresas estatais federais, 400 no total. Os Estados Unidos têm mais ou menos 7 mil, Alemanha 9 mil, China 150 mil. Isso a imprensa não diz. Léo, eu já viajei bastante, né? E eu já viajei num tempo em que se mandava carta também. Então, por exemplo, o Correio na França é uma empresa pública. Na Alemanha é uma empresa pública. Quase no mundo, na Inglaterra, é empresa pública. E são das empresas públicas mais antigas do mundo, justamente porque são monopólios naturais, né? Você não tem. Nos Estados Unidos tem um modelo diferente, que você tem essas empresas de entregas expressas, tal. Mas no Brasil, vamos dizer assim, nos países europeus é um modelo público. Esse é o modelo predominante no mundo. Não é uma excentricidade o fato de os Correios serem empresa pública no Brasil. As pessoas precisam entender isso também. Deixa eu agradecer aqui ao Roberto França, que chegou como membro no canal também. Mas eu queria trazer algumas excentricidades do PSL, Léo. Tem uma senadora do PSL, eu vou dar o nome para você, e ela está muito surpresa com o seguinte fato. Ela foi para a Alemanha, né? E ela descobriu que a imagem do Brasil está péssima. Né? O nome dela aqui é Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul. E aí agora que ela descobre que a imagem do Brasil é muito ruim, porque a imagem do Bolsonaro é horrível, né? O Bolsonaro é visto como anti-civilização, racista, homofóbico, anti-meio ambiente, ligado às milícias, ela culpa a extrema imprensa. Quando a imprensa aqui bate muito pouco no Bolsonaro, quem bate mais até é a imprensa internacional, é a Economist, é o Financial Times, toda a imprensa internacional está batendo numa figura que eles consideram anti-civilização. Como é que você vê agora o fato desses bolsominions eleitos, viajarem pelo mundo e descobrirem que está difícil ser brasileiro, Léo? Primeiro que eu acho muito engraçado que eles sempre culpam outra coisa. Quando o Bolsonaro culpou o IBGE pelo desemprego, eu achei muito engraçado, né? Olha, o culpado não é... A culpa não é da realidade, a culpa é da instituição que fez a aferição da realidade. Léo, agora eles vão... Só uma correção aqui, desculpa. O Irá está dizendo, nos Estados Unidos existe o United States Postal Service, que também é estatal, mas existe a competição privada com outras empresas tipo FedEx, coisas desse tipo. Então, queria só fazer a correção aqui. Na Europa também. A Europa tem um sistema que, obviamente, tem um sistema dos postais, né, que é o Post Office, do Royal Mail, por exemplo, na Inglaterra, mas você não é obrigado a utilizar o Royal Mail, mas a estrutura deles, a velocidade de entrega, tudo é completamente diferente, né? Mas você pode contratar um serviço privado de entrega. Na Inglaterra tem, inclusive, entrega por motoboy. Brasileiros controlam isso em Londres, por exemplo, grande empresa de entrega de cartas por motoboy de brasileiros lá em Londres. Agora, no Brasil, Léo, eu sou totalmente a favor o único monopólio que os Correios têm é de cartas. Cartas de papel, o único monopólio. Olha, tá ruim, derruba esse monopólio, isso não faz falta mais não. Não vai fazer diferença nenhuma.
que entrem outras empresas para concorrerem. Isso é fantástico. Olha, Petrobras, monopólio, não, derruba o monopólio, que entrem outras empresas para concorrerem, mas sem vender a Petrobras. Eu quero ver se alguma empresa vai querer montar toda a estrutura de oleoduto para refinar dentro do Brasil. Não, eles querem pronto, simples assim. Eles querem comprar pronto e barato. Eu quero ver se uma empresa vai montar toda a estrutura de logística dos Correios dentro do Brasil, todo o know-how dos Correios. Não, eles querem pronto. Sabe por quê? Porque toda a inteligência já está desenvolvida. Eles não querem o tal do livre mercado, que eles promovem tanto. O livre mercado. Não, eles não querem o livre mercado, eles querem comprar o mercado fechado, eles querem comprar o monopólio. Léo, você estava falando sobre essa coisa dos bolsominions, né, dos bolsominions eleitos descobrindo a péssima imagem do Brasil, mas antes eu tenho uma notícia importante para trazer aqui do Alair Padovani, dizendo que estão sendo demitidas 340 pessoas na fábrica da Toyota, aqui na cidade de Sorocaba, perto de São Paulo, ou seja, indústria afundando, demitindo mais gente no desemprego. Léo, comenta aí essa questão dos bolsonaristas descobrindo, né, a perplexidade do mundo com o fato de que o Brasil está sendo dominado por uma coisa tão grotesca. Eu fico perplexo de imaginar que os bolsonaristas imaginariam algo diferente, porque será que um eleitor do Bolsonaro acha que o que eles estão fazendo é bonito? E eu imagino que alguns acham sim, porque eu conheço pessoas que não são tão ruins e realmente fizeram campanha para o Bolsonaro por causa de uma apresentação meio que distorcida do Bolsonaro pelos pastores das igrejas evangélicas, dessas igrejas neopentecostais brasileiras. Qual que é o detalhe, Léo? Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, fizeram campanha para o Bolsonaro, trabalharam na campanha do Bolsonaro e até foram eleitas como parlamentares através das ideologias do Bolsonaro. Muitas foram tão conquistadas por essa aberração ideológica que elas acreditam que isso é certo. Olha, tem pessoas que enfiaram a cabeça de uma forma tão profunda nessa loucura desse neofascismo entreguista brasileiro que elas acreditam que esse é o jeito certo de ser. Tem pessoas... A gente estava falando sobre a alegoria da caverna, né? Tem pessoas que afundaram tanto dentro da caverna que eles acreditam realmente que a única forma de viver é dentro da caverna. E quando eles notam que o que está acontecendo no Brasil hoje é abominado fora do mundo, eles têm esse choque. Isso que, assim, o que me deixa mais perplexo, né, para voltar a usar essa palavra, é exatamente isso. Muitas pessoas realmente acreditam que isso está certo. É por isso que a gente precisa trabalhar nos fundamentos, nas fundações dos conceitos. Eu vou ler um comentário pesado aqui, mas eu acho que é importante ler da Fátima Reis. Ela está dizendo: o Bozo pode cagar na boca dos bolsominions, ainda assim eles amam o tal Bozo. Porque o Bolsonaro, ele está insultando todo mundo, inclusive o próprio eleitor, né? O eleitor fala assim: pô, Bolsonaro, perdi o emprego. Mas falou: porra, eu avisei você que eu não entendia nada de economia, votou porque eu é um idiota, né? Ele está dizendo isso todos os dias. E o cara continua defendendo. Então, já virou patologia, né, Léo? Já virou uma doença. É uma doença de difícil cura. Qual que é o ponto da virada para essas pessoas? Ou será que não há virada? Não tem salvação? As pessoas vão continuar idolatrando aquele que as destrói? Toda doença, Léo, toda epidemia, quando ela é atacada por um soro, né? Porque a vacina é para evitar e, infelizmente, é a crítica que eu tenho ao governo progressista brasileiro, tanto do Lula quanto da Dilma. Eles não investiram numa vacina ideológica para evitar essa doença que o povo brasileiro está vivendo hoje. Mas já que o povo não foi vacinado em termos de ideologia, olha, a minha vacina ideológica eu recebi fora do Brasil, para que ninguém pense que eu fui doutrinado pelo MEC. Eu estudei o que eu defendo hoje, eu aprendi na Inglaterra. Essas políticas progressistas como desenvolvimento econômico, eu aprendi fora do Brasil. Como o Brasil não investiu na vacina ideológica do povo brasileiro, hoje a gente parte para um antídoto, para a cura através de um soro, seja lá qual for o nome bonito dentro aí da medicina ou da microbiologia, não sei nem qual ciência que estuda essa parte das vacinas e dos soros, mas enfim...
O que o Brasil precisa entender nesse momento é que alguns são curados rapidamente, porque tem um sistema intelectual imunológico muito forte. Então, Bolsonaro foi eleito, fez a primeira merda, a pessoa se tocou, olha, nunca existiu kit gay nem mamadeira erótica. Alguns não têm tanta capacidade imunológica, mas mesmo assim eles têm uma reação do organismo. Olha, o cara tá atacando a educação, agora eu pulo fora. Alguns, Léo, têm um sistema intelectual imunológico tão baixo que eles têm menos capacidade de vencer essa doença intelectual que é o bolsonarismo. Essas pessoas, elas podem caminhar para duas situações. Uma é evoluir para o óbito intelectual, que é realmente chegar no ponto de que não interessa mais nada, eu quero Bolsonaro e pronto, ou então partir aí para um coma, e o coma é o momento que a pessoa admite que ela fez errado, mas ela pula fora e volta a ver jogo de futebol, assistir Big Brother, e depois volta à política para tentar lutar contra o que fez, ou seja, a partir do coma ela é curada, ou então ela pode partir para o coma e ficar o resto da vida assistindo novela, futebol e nunca mais voltar para a política. Já que você está falando mas muitos estão curados. Eu queria que você falasse aqui, ó. O Bill Proença está dizendo o seguinte: parabéns, suas amebas, eu e você. Né? O cara fez mais em meses do que o PT em décadas. Só falta falar Lula livre para deixar explícito suas mentalidades. Bom, hoje, por acaso, eu recebi a média de crescimento dos governos. Média de crescimento do governo Lula foi 4%. O mundo cresceu 3 e pouco. Com o Lula, o Brasil cresceu acima da média mundial, o que não havia acontecido com o Fernando Henrique, né? E com a Dilma, a média de crescimento foi 2,1%. O Bolsonaro, né, tem uma queda do PIB de 0,2%, quando Paulo Guedes dizia que o Brasil iria crescer 3%. Aí o cara fala que em 5 meses o Bolsonaro fez mais do que o PT em décadas. No governo Lula foram criados mais de 10 milhões de empregos e mais de 30 milhões de pessoas deixaram a linha de pobreza. Como é que a gente pode imaginar uma saída para essa falta de percepção? Porque eu até vejo aqui pela foto, acho que é uma pessoa que já tem uma certa experiência, que já viveu um pouco. Deve se lembrar que na época do Lula o desemprego era baixo, na época da Dilma o desemprego era baixo, as pessoas viajavam, compravam. Qual é a questão, né? Qual é a questão que impede determinadas pessoas de encarar uma realidade econômica que era muito melhor no passado do que hoje, reconhecida por todos, né? Você pode até falar, não, veja bem, o Lula fez isso, fez aquilo, mas você não pode negar que o Brasil cresceu muito mais com o Lula do que em outros governos. Augusta está dizendo, pessoal, comenta aí, Ministério das Relações Exteriores convoca coletiva em off sobre a viagem de Bolsonaro na Argentina. Vamos falar sobre essa viagem. E o Guilherme Ferraz está dizendo, impulsionar o fora Bolsonaro a despeito das lideranças da esquerda, né? Léo, por que algumas pessoas se negam a admitir a realidade, que com o Lula o Brasil estava muito melhor economicamente do que hoje? É muito difícil entender. A primeira coisa que eu me pergunto e te pergunto também, quando uma pessoa fala que durante esse tempo o Bolsonaro fez, o que esse cara tá pensando que o Bolsonaro fez? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de ver alguma coisa que o Bolsonaro tenha feito. Talvez algum eleitor do Bolsonaro que estiver assistindo, em especial esse rapaz que falou isso, talvez ele tivesse condições de falar com a gente o que é que o Bolsonaro fez. O maior obstáculo que eu tenho para discutir o que esse cara tá falando é exatamente de onde ele tira que o Bolsonaro fez alguma coisa. Esse é o grande problema. O que o Bolsonaro fez? Porque o Bolsonaro, durante todo esse tempo, ele não conseguiu falar sobre geração de empregos, falar sobre crescimento econômico. A gente precisa admitir que ele acabou com o horário de verão, né? Ele acabou com o horário de verão, ele fez os decretos relacionados às armas, mas fora isso, o que o Bolsonaro fez? Vai liberar a multa na carteira, pode levar mais multa. E será que é isso que esse cara tá falando, que ele fez e que durante todo esse tempo o PT não fez? É muito estranho, Léo. Por isso que eu falo, precisa ter, olha, isso é urgente, precisa ter um quartel-general de inteligência progressista no Brasil, porque a gente pode criticar esse rapaz falando que ele é um grande imbecil, mas ao mesmo tempo a gente tem que perguntar, o que fabrica um imbecil desse? É porque quando a gente acha uma doença, a tendência natural é a gente pensar, o que adoeceu essa pessoa? Qual que é o vírus? Qual que é o patógeno? Quando a gente vê um cara trazendo uma informação dessa e confiando nisso que ele está falando, a gente tem que ligar aquela luzinha do alguma coisa fez esse cara pensar assim, de onde esse cara está buscando essa ideia? Porque
Tecnicamente falando, o Bolsonaro não fez absolutamente nada, o Bolsonaro ficou durante todo esse tempo lutando pela reforma da Previdência e para fazer populismo, ele tem lançado suas medidas provisórias relacionadas a armas, né, horário de verão, coisas insignificantes e até prejudiciais, porque o horário de verão é uma estratégia para redução da demanda por energia elétrica e automaticamente o preço da energia elétrica no Brasil inteiro. A gente vai ter aumento do preço da energia elétrica no Brasil por causa dessa repugnância ao horário de verão, todo mundo paga por isso. E a pergunta básica que eu faço nesse momento, o que esse rapaz viu que o Bolsonaro fez que a gente não viu? Primeiro ponto. E segundo ponto, onde ele está vendo isso? Por isso que eu falo, quartel-general de inteligência progressista é importantíssimo. Partidos de esquerda se unam para montar um quartel-general de inteligência progressista, porque estão fabricando imbecis no Brasil. Isso é sério, porque se esse cara viu que o Bolsonaro fez alguma coisa, tem alguém mentindo para ele. Né? Como assim o Bolsonaro fez alguma coisa durante esses meses? Isso que me preocupa. É como diz o Jânio de Freitas, o Brasil preso na grande mentira. O Gilmar está dizendo, são acéfalos, né? Eleitores do Bolsonaro. Léo, Bolsonaro vai para a Argentina, ele já foi para os Estados Unidos, já foi para Israel, agora a próxima viagem é para a Argentina. O Ray está dizendo o seguinte, olha, talvez a melhor coisa que o Bozo fez foi o povo discutir política, porque é tão grotesco que as pessoas acabam discutindo no dia a dia. Você sabe que já tem uma campanha também, fora Bolsonaro na Argentina, ele não é bem-vindo aqui no nosso país vizinho. O Bolsonaro está virando persona não grata no mundo inteiro. Não tem um país que abra as portas para receber o Jair Bolsonaro, Léo. Ninguém quer se associar a isso, Léo. Só quem está ganhando muita grana e não tem uma reputação para manter. As pessoas que vivem nos submundos do enriquecimento, que são aqueles banqueiros que ninguém sabe o nome, essas pessoas aí não se importam de se associar a isso. Mas pessoas públicas, políticos, pessoas que têm pretensão pública, ninguém quer se associar a isso. Hoje, aos poucos, até os deputados do Bolsonaro estão saindo de fininha. Até o Alexandre Frota está fazendo de conta que vazou áudio para pular fora do Bolsonaro. Porque todo mundo está vendo que é destruir a própria reputação, se associar a isso. Está todo mundo rapando fora disso. Ninguém quer mexer com isso. Não é lógico. Um empresário que ninguém conhece o nome pode até fazer uma festinha para ele. Está ganhando muito. Mas pessoas públicas, não. Léo, muitos comentários aqui, ó, sobre o que o Bolsonaro fez ou não fez, né? Tá aqui, ó. Bolsonaro até agora só fez cagada, diz aqui a Uliane Ribeiro, liberou armas, agrotóxicos, cigarros, só isso, né? Só fez mal ao país. Aí vem aqui aquele velho argumento, né, que vem lá dos robôs, eu não sei se são robôs ou se são pessoas reais. O Lula tá preso, babaca, né? O fato do Lula estar preso significa que a pessoa tá perdendo a aposentadoria, tá perdendo emprego, né? Recebi outra mensagem agora de que a Garoto também está demitindo todo mundo. É óbvio que o Lula está preso. Todo mundo sabe que o Lula está preso. O próprio Lula falou, pô, não precisa ficar repetindo. O mundo inteiro sabe disso. Agora o Papa mandou uma carta para o Lula. O Papa não recebe o Bolsonaro. Por que assim? Quer dizer, as pessoas não conseguem entender. Bom, o Papa é uma referência moral da humanidade. Ele escreve para o Lula. E o Papa rechaça o Jair Bolsonaro. Será que não tem algo errado no Brasil? No país que pega a sua grande liderança política e coloca na cadeia, e aquela figura que é tido como o pior político da história do Brasil e coloca na presidência da República, como explicar isso para essas pessoas? Cara, o Lula tá preso, a gente sabe, mas o Papa escreve para o Lula, e o Papa não recebe e não receberá o Bolsonaro, sendo o Bolsonaro o presidente da maior nação católica do mundo, né? Olha, não é uma nação católica, mas é uma nação onde mais existem católicos. Como que a gente pode argumentar com essas pessoas? Léo, a melhor forma de argumentar com essas pessoas é o que eu estava falando. A gente precisa criar um quartel-general da desimbecilização. Porque muitas pessoas têm sido vítimas dessa situação. Porque, olha, a gente está tentando brigar com a Rede Globo, né, com os demais canais de televisão. A gente está tentando brigar com os maiores jornais do Brasil. São, assim, estruturas de poder que para conseguir tirar o direito do trabalhador de aposentar, para conseguir tirar o 13º, as férias, e para conseguir aprovar uma terceirização, eles atacaram o governo que defendia os interesses do trabalhador.
Para reverter isso, é preciso trabalhar a nível de consciência. Não adianta imaginar que um discurso de um líder de esquerda lá na Paulista vai modificar muito a percepção geral, porque é preciso fazer algo realmente intensivo, bem elaborado para diversos públicos e criar multiplicadores. Porque do lado de lá, do lado do poder financeiro, existem muitos, porque lá tem dinheiro. Muitos lá são pagos, né? Então a gente pode imaginar que tem um exército de mercenários da comunicação do lado aí, os milicianos da comunicação do lado dos banqueiros, e em contrapartida, do nosso lado, a única coisa que a gente consegue levantar é talvez aí como é que chama, gente, o exército, que lá eles faziam chacotas chamadas de gorila, né, war, que é o próprio povo se levanta, né? Nós temos aqui alguns insurgentes que estão tentando comunicar contra isso, mas precisa multiplicar. Precisa multiplicar. Léo, Sil Lopes está dizendo o seguinte, ó. Sentimos muito, kkkk, mas se até agora os bolsominions não melhoram, inclusive essa mídia golpista, por favor, vão embora do país. Entreguistas, se é por falta de adeus, adeus. Né? João Gabriel, Gessé explica tudo isso. Bolsonaro legitima a canalice do sujeito, que antes estava escondida no armário. Esse é um ponto muito importante. O Gessé, o que o Bolsonaro faz? Ele libera aquele lado perverso das pessoas, o lado opressor, o lado racista, o lado homofóbico, o lado intolerante, né, que muitas pessoas têm e tentam guardar. O Bolsonaro, ele é um exemplo reverso. Ele é o exemplo do mau exemplo. Ele prova que o mau exemplo pode ser bem sucedido também, né? Ou seja, é uma sociedade que passou a remunerar todas as coisas ruins, né? E eu queria que você comentasse esse ponto trazido pelo João Gabriel, né? Que é exatamente isso que ele fala. O fato de ele liberar a perversidade do indivíduo. A gente pode chamar isso de processo de desseleção natural, Léo. O processo de seleção natural, que é o que trouxe os seres vivos até hoje, é aquela ideia de que os mais fortes, os mais preparados, eles vão se selecionando. Então, numa sociedade sadia, a tendência natural é que o povo procure os políticos que tenham maior eficiência. Não é assim que funciona no comércio, não é assim que funciona na vida real. Você procura aquilo que mais te atende. Então, se determinada marca de carro só dá problema, você passa a procurar outra. O que o Brasil fez foi o contrário. Olha, o Brasil, que mais uma vez conseguiu eleger o Aécio Neves, é um Brasil que foi aos poucos indo em direção aos políticos menos eficientes, com a menor preparação. E o governo Bolsonaro, ao chegar ao poder, ele conseguiu fazer isso. Talvez a pior pessoa dentro do Itamaraty foi a pessoa que foi escolhida para ser o nosso chanceler e assim por diante. Nós estamos vivendo um processo de desseleção natural e isso é um problema sério, porque, olha, um adolescente brasileiro, ao interessar por política e ao fazer uma leitura da realidade política brasileira, olha as informações que esse adolescente vai ter. O Temer está solto. O Aécio nunca vai ser preso, mas o Lula está preso. Automaticamente a gente pode esperar desse adolescente um posicionamento a favor dos bancos e contra o trabalhador. O que eles estão criando são condições para conduzir a política brasileira contra o trabalhador, contra os mais humildes. Eles estão mostrando que se posicionar do lado dos mais humildes. Eles estão mostrando que tentar ser honesto não dá certo. É melhor você se corromper, mas dividindo a corrupção com juízes, desembargadores, ministros, procuradores, enfim, pode se corromper, mas se corrompa com a gente, divide o bolo com a gente, tá tudo bem. Essa é a mensagem que o Brasil tá mandando para os nossos futuros políticos. É a lógica dos incentivos, Léo, você tem toda a razão. Exatamente, as pessoas percebem o que está premiando na sociedade brasileira? A canalice, a falta de empatia, a falta de compaixão, a falta de carinho, né, pelo ser humano, pela sociedade, de uma maneira mais ampla. A Dora Cruz está dizendo, pago para ver o que essa criatura acha que o Bozo fez. Fala aí. Não tem nada, não dá para dizer. O que ele fez de bom? Daqui a 4 anos, se ele ficar 4 anos, não vai ter nada de positivo. Né? Já é um mandato perdido e liquidado. Raimundo Nobre, o Bozo pediu para o Malafaia escrever uma carta para ele, diz aqui. Miriam de Paula Simões se torna agora membro do canal. Muito obrigado, Miriam. Vai participar também dos nossos encontros com membros e assinantes. E a Gisele dizendo, precisamos de comunicação estratégica nas redes e nas ruas.
conhecer o público para gerar identificação. Quantos aqui vão procurar os sindicatos e movimentos sociais para ajudar na mobilização do dia 14? Ela trouxe aqui uma coisa importantíssima, Léo, sair das redes sociais e partir para a mobilização real nas ruas, ou seja, tem muita gente falando, olha, vamos compartilhar essa live nos grupos progressistas, isso é uma coisa, mas também é muito importante se articular com pessoas reais de carne e osso para fazer coisas reais, né? Por exemplo, tem uma greve geral marcada aí para 14 de junho, essa greve vai acontecer, o que você pode fazer por ela? Léo, comenta isso, né, dessa conexão entre mundo virtual e mundo real. Léo, cadê você? Leonardo Estopa. Acho que o Léo... Tive um probleminha aqui acionando o som, Léo. O mundo virtual ele é muito importante, mas ele é também uma isca para tirar as pessoas do mundo real. Isso é um problema sério, Léo, porque muitas pessoas elas imaginam a seguinte coisa: eu preciso fazer minha parte. Agora que eu acabei de fazer minha parte aqui no Facebook, eu não preciso fazer mais nada. E as coisas precisam ser conectadas. Eu acho que o mundo virtual é um mundo dentro do qual a gente é muito vulnerável. Os algoritmos estão contra a gente. A espionagem está correndo solta contra a gente, mas ele não pode ser abandonado, claro que não, mas ele não pode substituir o mundo real. A gente tem que utilizar a capacidade de articulação para realmente tomar as ruas, porque o volume das manifestações vai tornando a coisa insustentável. Eu acho que agora a corrida contra o tempo para tentar salvar os Correios, para tentar salvar as privatizações da Petrobras, eu já não tenho tanta esperança quanto eu tinha antes, né, das supermobilizações, mas aos poucos a esperança está voltando, porque aos poucos o Brasil está começando realmente a se mobilizar. A gente tem aos poucos também notícias concretas, como por exemplo a queda do PIB, a recessão desse primeiro trimestre, né, o primeiro quarter, né, do primeiro quatrimestre aí. Tudo isso aí são coisas importantíssimas que a gente vai utilizando aí para subsidiar as tomadas das ruas. Isso precisa acontecer, claro. Está acontecendo aos poucos. E a rede social pode ser uma isca para te manter sempre atrás do computador pensando, eu fiz minha parte, agora eu não preciso fazer mais nada. E aí eles vão se aproveitando dessa situação. Léo, desculpa, estava tentando liberar o microfone aqui também. Agora que eu vi, o tempo passou, já passou mais de uma hora, já deu o nosso tempo, já está quase na hora do boa noite. E a gente aqui falando. Léo, eu queria agradecer muito a você, muito a todos que nos acompanharam. Vou pegar o comentário aqui do Gilmar dizendo, dia 14, greve geral. E a Lídia Barbosa dizendo, os Correios deveriam parar também no dia 14 de junho ou não querem lutar. Pois é, tem uma alternativa que é aderir à greve geral. Gisele está dizendo, é importante panfletar os canais de esquerda nas ruas, é fundamental para furar as bolhas de conteúdo. Fiz isso no dia 30 e o povo foi bem receptivo. Obrigado, Gisele, por esse trabalho. Augusta dizendo, Atush, seria possível incluir o grave tema das comunicações terapêuticas no encontro com assinantes em Recife? Por favor, mande um e-mail para o contato @brasil247.com.br e explica melhor, né, o que você imagina para a gente tentar fazer isso também. Bom, quem puder, quem for membro e assinante e não tiver recebido ainda a comunicação do encontro em Recife, pode entrar em contato no contato @brasil247.com.br. Mas a gente vai mandar de novo a newsletter para todos os membros e assinantes. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a vocês. Fiquem no boa noite daqui a pouco, às 8 horas da noite. Grande abraço, Léo. Abração, Léo. E a gente volta, eu volto às 10h30 da noite com o Léo Estopa ao vivo. E amanhã a gente está de volta aqui com o Léo ao quadrado. Não se esqueçam de se inscrever, pessoal. Léo, chegou um superchat aqui do Carlos Gil. E eu preciso agradecer a ele, e ele põe uma mensagem que resume um pouco o espírito desse programa de hoje. Ele fala, a cada dia que passa vejo que estamos dando soco em facas, tentando abrir a cabeça de imbecis inúteis do Bozo, né? É uma reflexão importante. Aí um cara aqui fala aqui, ó, bom, não vou nem ler o comentário, é melhor já ir bloqueando do que ler esse comentário, mas você acha que é murro em ponta de faca, Léo, ou é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A gente precisa estratificar, Léo. Por quê? Se a gente não estratificar, a gente acaba perdendo tempo. Se você perceber que aquela pessoa é ponta de faca, pula fora. Se tem um eleitor do Bolsonaro que é mau caráter,
ele não está defendendo o Bolsonaro porque ele acha que o Bolsonaro é melhor. Ele está defendendo o Bolsonaro porque o Bolsonaro é compatível com ele. Agora, se for uma pessoa que está enganada, é água mole e pedra dura. Se for um mau caráter, é ponta de faca, pula fora dele. Vai trabalhar em cima daquele cabeça dura que está enganado. O cara que está consciente, mas realmente gosta da ideologia do Bolsonaro, gosta do que está acontecendo, não perde tempo com ele, não. A gente precisa estratificar, a gente precisa trabalhar de forma diferente, pessoas diferentes, porque pegou uma ponta de faca, cai fora, não perde seu tempo, não. Mas se for só um pedra dura, vai com calma, porque sem os pedra dura a gente vai perder mais uma vez. A gente precisa bater até furar mesmo. É isso aí, Léo. Obrigado, grande abraço a você, grande abraço a todos e até o boa noite daqui a pouquinho com a Gisele, Paulo e Alex. Valeu, gente. Obrigado.